Agora, a gente vai falar sobre comunicação, sobre um instrumento muito importante para o nosso trabalho, inclusive de jornalista, a nossa voz. Com pausas, com intensidades, ritmos variados. A gente vai dando um recado, né? Juntando a nossa emoção com as palavras. E a gente vai conversar sobre esse assunto aqui com Bianca Carvalho. Bianca, existem várias ferramentas, né? Nossos fonoaudiólogos, a nossa fono aqui, a Andréa, nos ajuda bem muito, né? Com alguns exercícios para a gente ficar com a voz, ficar bem bacana, sem rouquidão. Mas existem vários fatores, né, que podem provocar mudanças na nossa voz. Não é só o uso desgastante sem o preparo, sem o aquecimento. Tem outras questões aí também que envolvidas. Sem dúvida, né, Clarissa? Tem a história do mau uso da voz. Às vezes a maneira como você respira e o jeito que você fala muito rápido ou fala com a voz muito assim, sensualizando. Eu, por exemplo, venho numa fase de rouca e é refluxo. Problema de estômago. Ou seja, não é necessariamente o mau uso da voz. Às vezes tem uma série, o corpo da gente é uma coisa só, né? Uma coisa só, mas uma coisa é certa. Interfere muito. Interfere no desempenho, interfere até na segurança que a pessoa sente quando está falando. Sem falar que é muito estranho quando a gente vai ouvir uma pessoa e de repente o primeiro som que a pessoa emite, esquisito, uma voz. Deixa eu apresentar Patrícia Balata, que é fonoaudióloga e que vai conversar com a gente sobre essas questões que interferem na qualidade da nossa voz. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bianca. Você imagina fazer essa entrevista com você com uma voz assim, tão rouca, tão desconfortável? A pessoa que está assistindo fica agoniada? Exatamente. Então ela é desconfortável para mim, que sou falante, e para você, que é meu interlocutor. Porque a voz é um elemento fundamental na comunicação humana. Então, se a gente tem um sintoma como esse, como uma rouquidão que perdura por um tempo, a gente tem que ficar atento a isso, tem que buscar ajuda especializada. Isso é muito importante. Então, momentos como esse que vocês nos oportunizam, eles fazem com que a população desperte para esse tipo de consciência. Se você responder a duas questões, eu sinto que faço força para falar, faço força para minha voz sair, e sinto que a minha voz é rouca, você já tem um fator que merece uma investigação, porque não é comum ser rouco. Podemos nascer com doenças que provoquem a rouquidão, mas não é comum estar ou ser rouca por muito tempo. É comum que você tenha uma voz grave, esse é o tipo de voz que você tem, o que é diferente de voz rouca. Exatamente, uma voz grave tem a ver com meu biotipo, minha anatomia, o tamanho das pregas vocais, é mais complexo. Mas uma voz adoecida não é comum. Existem vários tipos de doenças vocais ou de alterações vocais. A rouquidão é apenas um parâmetro. O que você acha que está provocando? Eu tenho visto muita gente rouca, muita gente tossindo, muita gente rouca, com uma frequência muito grande. Eu não sei se tem a questão do tempo, né? Tem chovido, feito sol, não sei se é o calor. O que a gente pode dizer que tem provocado essa frequência de rouquidão? Eu acho que isso é multifatorial. Então, pode ser as questões externas, pode ser questões internas, como no teu caso, por exemplo, o refluxo, que é uma doença muito importante. E o que acontece? O refluxo é um ácido que é produzido pelo estômago e esse ácido, quando ele não é bem digerido, o alimento não é bem digerido, ele volta e banha as pregas vocais, banha as cordas vocais. Então, um dos sintomas é a rouquidão, o ardor, dificuldade para falar, dói mesmo e queima desde a boca, dentes, língua, garganta até essa região da laringe. Então, a gente não pode dizer o tempo, com certeza, pode ser um fator importante para você alterar a voz, você tossir, você sentir alergias, você produzir mais secreção. Mas, às vezes, o próprio comportamento vocal do sujeito é o que determina aquela alteração. Quer dizer, a forma em que você se comunica. Se você grita muito, se você fala sempre alto, se você não faz intervalos de repouso vocal. Então, tudo isso, esses aspectos têm que ser levados em conta numa avaliação que a gente faz com uma pessoa que está portadora de uma alteração vocal. Fumo, tabagismo. O tabagismo ele tem um fator direto, é um fator diretamente relacionado ao câncer de laringe, a doenças importantes, e a mais importante, claro, que é o câncer de laringe. E o tabagismo, hoje em dia, que a gente pode falar dos vapers, né, que é daqueles cigarros eletrônicos, que é um dispositivo altamente tóxico, que contém muitas substâncias irritantes, que vão também desde a região da boca, dentes, língua, faringe, laringe,
comprometendo todo esse sistema. Então a gente não entende como é que isso vem a serviço do que isso vem, o uso desses cigarros eletrônicos. Achando que está arrasando, né? Não, eu uso para não fumar. É tão ruim quanto pior, de repente. Pois é, e ainda tem a questão da saborização, porque a saborização é o que atrai, é o gostinho do morango, e na realidade aquela saborização também tem tóxicos importantes que são agressivos para essa região. Patrícia, a pessoa está nervosa, está estressada, está emocionalmente abalada por alguma coisa. Isso pode causar rouquidão? Claro. O estresse é um fator determinante também na rouquidão. As pessoas podem perder a voz por isso. Não é raro você ter um trauma de qualquer natureza, natureza emocional, e você perder a voz. E aí a gente tem que saber fazer um diagnóstico diferencial, se aquilo é por algum outro tipo de alteração ou simplesmente por uma doença ou um trauma emocional, como o caso. Veja, a gente recebeu pergunta aqui de Rinaldo Furtado. Ele disse assim: quando eu acordo eu fico rouco, no decorrer do dia passa. Quando a gente acorda, é natural ter uma voz matinal, uma voz mais agravada, porque a gente tem mais edema, a gente acorda mais inchadinho, é natural isso. Se a voz vai melhorando no decorrer do dia, então ok, você recuperou, mas uma voz mais pesadinha é absolutamente normal, a gente chama isso de voz matinal. Veja só, Rejane, ela é professora, ela está pedindo uma dica. Ela está perguntando assim: que produtos, ervas eu poderia usar para aliviar a secura e o ardor diário? É verdade que maçã ajuda? Que ervas, a gente não tem como fazer essa prescrição, né? Porque a gente não tem estudos. Precisa que um professor, que é um fator de risco, ele tem um fator de risco importante, que é pelo fato de usar a voz na regência de uma classe, de uma sala de aula, ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, independente dele ter alteração já presente ou não. Mas ervas, a gente não tem nenhuma indicação de que elas são benéficas. E a maçã é um mito. Porque se você comer maçã, a voz não vai melhorar. Mas se você comer a maçã fazendo um exercício prescrito por um fonoaudiólogo, aí sim a gente pode ter um efeito. Por quê? Porque a fibra que contém a fruta, ela ajuda nesses músculos da fala. Aí a gente... é porque maçã limpa a voz, não é isso? Porque nada passa nessa região que não seja o ar que vai para o pulmão. Se passar, você vai engasgar. Então é um mito você comer 5 maçãs, 6 maçãs para melhorar a voz. Não, isso não vai melhorar. Certo. Falar muito ao telefone. Eu percebo que quando eu estou rouca, a fonoaudióloga da TV, Andréa Schwartz, ela diz: não fique falando no telefone, porque a voz que você fala ao telefone é diferente da voz que você está falando normalmente. Vai forçar. Na realidade o telefone você perde o retorno, então você às vezes fala muito mais alto do que você fala, né, sem estar com o dispositivo. Então você tende a usar mais e a usar falando numa intensidade muito maior. Então tem que ter uma moderação nisso. A gente pede também que as pessoas mudem o lado, tem uma preferência, um lado de preferência, né, quando você fala, mas que você mude para você estimular as duas orelhas no uso do telefone. Hidratar, tomar bastante água. E aí já te peço para dar essa dica da água, se for de fato uma coisa eficaz, e outras dicas para a gente ter uma boa voz, para não ficar rouca com tanta facilidade. A água a gente chama de ouro líquido, né? Então, assim, hoje em dia a média que a gente prescreve é de 30 mililitros de água por quilo. Então, se eu tenho 70 quilos, eu vou multiplicar por 3, então eu tenho que ingerir em torno de 2 litros e 100. Então, vamos lá, 2 litros de água por dia. A água também não passa nas pregas vocais, mas ela hidrata desde a boca, vai para o estômago, então ele é distribuída sistemicamente no nosso organismo e é um grande aliado na condição da melhora da voz. Não só da melhora, como da manutenção da conservação vocal. Hoje em dia a gente tem cantores, profissionais da voz como vocês, repórteres, que precisam de um fonoaudiólogo para dar esse tipo de assessoria. A nebulização com soro fisiológico é excelente para você hidratar e resfriar essa mucosa, né, que é agredida pelo fato da gente usar muito a voz no decorrer do dia, e os fatores externos também. Outras dicas descansa a voz, não usa a voz intensamente. Sentiu que está passando um pouco do limite, descansa a voz, oportunize momentos de repouso vocal. Exercícios a gente não pode prescrever pelo simples risco de que a pessoa pode fazê-los erradamente. Individualizado. Né? Exatamente. Gente, a gente não está falando só para profissional da voz, a gente não está falando só para cantor, a gente não está falando só para professor, que faz um uso muito constante da voz. É toda a profissão que trabalha com gente, que atende pessoas, gente que trabalha com telemarketing, gente que está sempre se comunicando, dando informação, os educadores, essas pessoas que a gente encontra na rua, que estão sempre dando explicação, distribuindo folheto. A voz é para todo mundo, então o cuidado é para sempre e é para todos. Exatamente, o cuidado é vitalício e universal. E o que a gente quer com a campanha da voz que vai vir agora dia 16 de abril? É que a voz ela não tenha fronteiras.
todos nós tenhamos acesso a ter uma boa qualidade vocal. Portanto, rouquidão persistente por um período acima de 7 a 10 dias, procura ajuda especializada, com fonoaudiólogo ou médico otorrinolaringologista, que os encaminhamentos serão feitos. A gente vai ter aí em abril, vocês vão nos ajudar nessa divulgação, ações na rua, no metrô, nas praças, nas universidades. A saúde pública tem gente para atender, que deve ter um monte de gente pensando assim, poxa, mas eu não tenho como pagar um fonoaudiólogo, onde é que eu posso conseguir esse serviço a preços mais populares ou no serviço público? Nas universidades a gente tem, né, as clínicas e escolas, e nos serviços públicos também, né? Muitos hospitais públicos aqui do estado têm um fonoaudiólogo à disposição, claro, que vai pelo sistema de regulação para você poder ter acesso. Mas aproveitem essa oportunidade agora de 16 de abril, quer dizer, a partir de 12 de abril, que a gente vai estar fazendo as triagens para as pessoas poderem entender melhor como é esse processo da voz. Caramba, quanta dica legal. Patrícia, muito obrigada pelas informações. Patrícia é fonoaudióloga e estava falando conosco sobre a importância da gente cuidar desse instrumento tão maravilhoso que nos identifica tanto, tem tanto a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de se mostrar para as pessoas, que é a nossa voz. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Incrível, Clarissa, solta a incrível. voz aí. Que entrevista, viu? Muito legal. A Patrícia, ela domina tanto essa coisa da voz que ela começou a entrevista com você completamente rouca, mostrando como a falta de cuidado com a voz pode levar a isso, né? E aí ela trouxe essas dicas muito legais para todos nós que trabalhamos com a voz, a gente que fala demais também, né?